Eu sou a Marcela Feitosa dos Santos, somos do terceiro ano do ETIM de Informática e hoje vamos defender a tese do nosso trabalho de conclusão de curso. Bem, o nosso grupo percebeu uma falta de acurácia das informações que chegam da Defesa Civil para a população e vice-versa. Se tratando de deslizamento, que é algo que pode ocorrer do dia para o outro, dependendo das situações, não é legal você entrar em contato com a Defesa Civil alertando sobre um possível risco de deslizamento e acabar recebendo um retorno muito tardio. No pior dos casos, o retorno vem até bem depois do acidente já ter ocorrido. Foi pensando nisso que nós desenvolvemos um aparelho que captaria e apresentaria informações que responderiam de vez questões do tipo: não é perigoso ficar do lado desse morro? Será que ele desliza? Isso alertaria a população e a Defesa Civil seria imediatamente notificada caso houvesse um alto risco de deslizamento em um local. A metodologia que aplicamos no projeto foi a pesquisa de campo, onde faríamos uma pesquisa com a própria Defesa Civil e a população de um local, recolhendo informações que ajudariam a levantar suspeitas sobre o risco de deslizamento, que seriam informações do tipo: precisaríamos saber se chove muito naquele local ou se aquela região já teve um histórico de deslizamento. Eu sou o Luiz Felipe Batista Santos. O nosso projeto consiste em um protótipo com sensores de umidade, chuva e distância que vão agir no solo. Os sensores estarão ligados a um Arduino que também está conectado a um módulo de Wi-Fi. Esse Arduino irá apresentar os dados a um site e o site indicará o nível de umidade do solo, o nível de chuva e a distância. O medidor de distância está ligado a uma estaca que, dependendo dos fatores anteriores, pode apresentar um movimento ou uma inclinação que, se muito severos, e a mudança de posição decorrida em um espaço muito curto de tempo, pode indicar um risco de deslizamento. Se o site apresentar um alto risco, deve-se acionar a Defesa Civil. Caso de uso. O caso de uso recebe os dados enviados pelos sensores e envia para o caso de uso validar dados. O sensor de umidade verifica o estado do solo e envia para o sistema os dados da situação atual. O sensor de chuva verifica o estado atual da pluviometria do local e envia os dados para o sistema. O sensor de distância verifica os centímetros atual do local até um ponto pré-definido e envia para o sistema os dados dessa verificação. Validar dados. O sistema recebe os dados, verifica quais dados foram recebidos, verifica se falta receber algum dado e verifica se todos os dados estão na formatação correta. Diagrama de atividade. O diagrama de atividade é composto pelo usuário, que vai cadastrar suas credenciais, e o sistema, que valida as credenciais do usuário, cadastra o ponto de verificação, coleta os dados e os apresenta. E pelo Unslide Equipment. Ele analisa a umidade, inclinação, chuva e emite para a coleta de dados. Diagrama de classe. No diagrama de classe temos os sensores, que vão coletar os dados da umidade, distância e chuva. Temos a validação, que vai analisar os dados, definir o risco e enviar para emitir alerta. O emitir alerta, ele vai enviar um sinal de alerta quando os dados indicarem risco de deslizamento. E tem o usuário, que vai acessar os dados através do site. Meu nome é Matheus Francelino Tributino. Bem, falando do Arduino em si, os três sensores são conectados diretamente com o Arduino, onde o Arduino trabalha com os três ao mesmo tempo, porém de formas diferentes, já que apenas o sensor de distância trabalha com porta digital, assim trabalhando toda a informação e enviando para o Arduino a informação já quase totalmente trabalhada, já apresentando para nós a distância dele até o ponto pré-definido e já em centímetros, diferente dos sensores de chuva e umidade, já que eles trabalham com portas analógicas, assim apresentando informações brutas, um valor entre 0 e 1024. Essas variáveis têm que ser trabalhadas tanto no Arduino quanto no site para que a apresentação para o usuário seja algo mais simples e mais legível. Após receber essas três informações, o Arduino se comunica com o módulo de Wi-Fi, onde o mesmo faz a conexão com a rede local e assim requisitando o IP do banco de dados, assim podendo salvar as informações que acabaram de serem recebidas. Falando um pouco mais sobre o nosso banco de dados em si, nosso banco de dados até que é bem simples. Ele foi construído totalmente em PHP-MyAdmin, utilizando SQL, e não tem muitas relações entre as tabelas entre si, apenas que todas as tabelas de sensores, toda vez que recebem informações novas, elas requisitam a tabela de Arduino se existe um Arduino com o código que ela recebeu. Caso não exista o Arduino com esse código, ela não vai conseguir salvar os dados que acabaram de ser enviados para ela. Navegando um pouco mais agora no nosso site, na tela inicial você pode ver a introdução, explicando um pouquinho mais sobre o nosso projeto e podendo ver uma imagem do próprio no período de testes. Nosso site foi construído totalmente em HTML e PHP, por serem linguagens mais simples de serem processadas,
e que não necessitam de plugins externos, como Flash, entre outros. O HTML, junto com o CSS, foi utilizado para estilizar a página, deixar ela mais visível, aparentemente mais bonita para o usuário. Já o PHP foi utilizado para conexão com o banco de dados e poder trabalhar com algumas variáveis. Assim, podemos salvar, requisitar informações diretas do banco e trabalhar informações brutas, assim como os valores que foram enviados dos sensores de chuva e de umidade. Aqui indo para a tela de login, apenas os administradores pré-cadastrados no banco de dados que têm acesso ao Arduino conseguem fazer login, porque essa parte é para adicionar novos Arduinos, para evitar que o usuário padrão adicione novos Arduinos e acabe bagunçando a sua própria experiência e atrapalhando a defesa civil. Apenas administradores pré-cadastrados podem fazer login. Caso você tente fazer login aqui e erre, ele vai voltar para a mesma página para você fazer login. Quando você consegue acessar o login, ele vai carregar a tela de inclusão de novos Arduinos, onde você pode colocar um título para o Arduino e uma descrição. Após isso, ele vai mostrar a tela de dados, onde você pode selecionar o Arduino, assim podemos acessar os dados que esses Arduinos apresentam. Podemos acessar aqui de testes, onde foi feito todos os testes para a apresentação desse trabalho. E aqui podemos ver, ele apresenta o nível de risco de deslizamento, no momento está sem risco. Ele apresenta o nível de chuva, no momento não está chovendo. Ele apresenta a umidade do solo, no momento o solo está seco. Ele apresenta a distância até o ponto pré-definido, no momento são 12 centímetros. Bom, nós acreditamos que ao longo desse projeto, todos esses meses de desenvolvimento, nós acabamos aprendendo um pouco mais sobre essa problemática e como esse problema é sério nos dias de hoje. A ideia inicial era a gente criar um aplicativo para mobile, para aparelhos móveis como celular, tablets, coisas assim. Mas a gente não era muito familiarizado com essa tecnologia ainda e decidimos construir o site, uma página web, utilizando a codificação HTML, que nós começamos a aprender desde o primeiro ano. Então, tínhamos bem mais habilidade. Gostaríamos de agradecer e dedicar esse trabalho à nossa professora e orientadora Maria Emília Gonçalves, que sempre nos orientou com paciência e atenciosidade. E principalmente também ao Sr. Victor Nishimoto, que se não fosse por ele inicialmente, nós não teríamos uma base para construir nosso projeto. E gostaríamos de dedicar esse projeto principalmente às pessoas que moram em áreas de risco e que correm risco de perderem seus bens, familiares, conhecidos. E esperamos que com a conclusão desse projeto, esses problemas sejam diminuídos.